Qual é a sua religião pessoal ou existe algum tipo de Deus para você? Tipo, existe um propósito dado que estamos apenas sentados neste grão no meio deste mar de estrelas? Os humanos sempre criaram mitologias envolvendo algum tipo de... E como toda cultura humana tem... À medida que isso desaparece, à medida que sabemos mais e mais, e parece cada vez mais difícil provar que algo assim possa existir, onde isso nos deixa... Por conta própria. O que, na minha opinião, é muito mais responsável do que esperar que alguém nos salve. De nós mesmos. Então, não precisamos fazer o nosso melhor para fazer isso nós mesmos, e se estivermos errados, e houver alguém que intervenha e nos salve, tudo bem, isso é aceitável. Sou a favor disso, mas jogamos seguro, você sabe. É a aposta inversa de Pascal. Direi outra palavra. A palavra Deus abrange uma enorme gama de diferentes ideias. Você reconhece isso pelo modo como fez a pergunta. Correndo vindo de um homem grande, de pele clara, com uma longa barba branca, sentado em um trono no céu e contabilizando a queda de cada pardal, para o qual não há evidências. Em minha mente, se alguém tiver alguma, eu certamente gostaria de vê-la. Para o tipo de Deus que Einstein ou Spinoza falavam, que é muito próximo da soma total das leis do universo. Seria loucura negar que existem leis no universo. E se é isso que você quer chamar de Deus, então é claro que Deus existe. E existem todos os tipos de outras nuances. Existe, por exemplo, o Deus deísta, em que muitos dos pais fundadores deste país acreditavam, embora seja um segredo cujo nome pode não ser falado em alguns círculos. Um Roy Fainant, um rei que não faz nada, o Deus que cria o universo e depois se aposenta. E para quem rezar, é meio que inútil. Ele não está aqui. Ele foi para outro lugar. Ele tinha outras coisas para fazer. Agora isso também é um Deus. Então, quando você diz, você acredita em Deus? Se eu disser sim ou não, você não aprendeu nada. Acho que estou pedindo para você definir o seu, se tiver um. Mas por que usaríamos palavra tão ambígua, que significa tantas coisas diferentes? Isso te dá liberdade para definir. Como você escolher, isso te dá liberdade para parecer concordar com outra pessoa, com quem você não concorda. Isso encobre as diferenças. Isso contribui para a lubrificação social. Mas não é um auxílio para na verdade. Na minha opinião. Portanto, acredito que precisamos de uma linguagem muito mais incisiva ao fazer essas perguntas. Eu acho que a essência do método científico é a disposição para admitir que você está errado, a disposição para abandonar ideias que não funcionam, e a essência da religião é não mudar nada. As supostas verdades são transmitidas por uma figura reverenciada, é vista como detentora de toda Gerase e toda a verdade, impedindo o progresso além de suas ideias. Minha sensação é que o modo científico de pensar, questionar, uma mistura delicada de criativo, estímulo a novas ideias e a análise mais rigorosa e cética de ideias novas e antigas, eu acho que esse é o caminho para o futuro, não apenas para a ciência, mas para todas as instituições humanas. Precisamos desafiar, pois estamos desesperadamente precisando de mudança. O que é fé? É acreditar na ausência de evidências. Agora, eu não pretendo dizer a ninguém o que acreditar, mas para mim, acreditar quando não há evidências convincentes é um erro. A ideia é reter a crença até que haja evidências convincentes. E se o universo não cumprir com nossas predisposições, tudo bem. Então temos a obrigação angustiante de nos adaptar à maneira como o universo realmente é, quero dizer. Então você avança para dizer que nega toda a religião porque não consegue vê-la cientificamente. Você vê o valor da religião. Experiência e o valor de buscar experiências superiores, deixe-me dizer.
A religião lida com história, com poesia, com grande literatura, com ética, com moral, incluindo a moralidade de tratar com compaixão os menos afortunados entre nós. Todas essas são coisas que eu endosso de todo o coração. Problemas com a interferência da religião. É nos casos em que finge saber algo sobre ciência. A ciência na Bíblia, por exemplo, foi adquirida pelos judeus dos babilônios durante o cativeiro babilônico de 600 anos 100. Essa era a melhor ciência do planeta na época, mas aprendemos algo desde então. Catolicismo romano. Judaísmo reformista. A maioria das denominações protestantes mainstream não tem dificuldade com a ideia de que os humanos evoluíram de outras criaturas, que a Terra tem 4 bilhões e 600 milhões de anos com o Big Bang. Eles não têm nenhum Problema com isso. O problema surge com pessoas que são literalistas bíblicos, que acreditam que a Bíblia foi ditada pelo Criador do universo para um estenógrafo infalível. E, portanto, o fim, e não tem metáfora, né? Alegoria, e a partir daí eles fazem suas escolhas políticas e econômicas, e escolhas sociais e científicas, e escolhas científicas e científicas. E esse é parte do seu problema com essa ideia. Exatamente. É que por razões erradas tomamos decisões erradas sobre a ciência. Isso mesmo. Então, quem é mais humilde? O cientista que olha para o universo de mente aberta e aceita tudo o que o universo tem para nos ensinar. Ou alguém que diz que tudo neste livro deve ser considerado a verdade literal e não importa a falibilidade de todos os seres humanos envolvidos na escrita deste livro. Ainda existem aqueles na ciência que dizem que a natureza requintada do universo, as leis requintadas do universo, são evidências de um designer, de um criador. Essa visão faz sentido para você? É muito tentador. Quero dizer, queremos ser considerados como crianças, sendo cuidadas por um Criador onipotente, onisciente e benevolente. Quero dizer, pense em todas as incertezas, turbulências e terrores de nossa vida, que seriam feitos menos aterrorizantes se isso fosse verdade. Mas aqui, se em algum lugar, é um caso em que não devemos acreditar porque queremos que seja verdade. Agora, se você olhar para Darwin, você vê um caso em que era tão tentador dizer: eu encontro um relógio. Isso requer um relojoeiro. Relógios não se montam espontaneamente. E agora eu encontro uma bolota, ou um lula, ou uma bactéria. É muito mais intrincado e requintadamente montado do que um relógio. Aqui também deve ter havido um criador. É muito natural. Mas o que Darwin apontou é que existe um processo perfeitamente razoável, que é inevitável, que criará uma ordem enorme e requintada a partir do caos, dado tempo suficiente. Se pensássemos que o universo tem apenas 6.000 anos, não haveria tempo suficiente, e a evolução seria um absurdo. Mas se, como de fato é agora definitivamente verdadeiro, o Sistema Solar e a Terra têm 4 bilhões e meio de anos. Anos de idade. Então, há muito tempo para a evolução e nosso senso de que ordem significa criador. Está errado. Finalmente, você pode dizer, olhe, você pode voltar o quanto quiser, mas de alguma forma, a matéria do universo teve que vir de algum lugar. E não foi isso que Deus fez. Mas isso só é verdade se o universo foi criado, e não se ele sempre existiu. Se o universo fosse infinitamente antigo, então não haveria nada para um criador fazer. A maioria de nós ficaria surpresa ao ouvir que o universo vai acabar um dia. Esperamos que o universo continue para sempre no futuro. Porque temos a ideia de que ele não continua para sempre no passado. Não estou dizendo que sei a resposta para isso. Esta é uma das questões mais profundas que não sabemos a resposta. Simplesmente temos que manter a mente aberta. Todos nós, filósofos, cientistas, pessoas religiosas, ninguém de fato sabe. No entanto,
A imagem geral de um Big Bang, seguido por um universo em expansão, está correta. O que aconteceu antes disso? O universo estava desprovido de toda a matéria, e então a matéria foi de repente de alguma forma criada? Como isso aconteceu? Em muitas culturas, a resposta costumeira é que um Deus criou o universo do nada. Mas se desejamos perseguir essa questão corajosamente, devemos, claro, fazer a próxima pergunta: de onde veio Deus? Se decidirmos que esta é uma pergunta sem resposta, por que não economizar uma etapa e concluir que a origem do universo é uma pergunta sem resposta? Ou se dissermos que Deus sempre existiu, por que não economizar uma etapa e concluir que o universo sempre existe? Não há necessidade de uma criação, ele sempre esteve aqui. Essas não são perguntas fáceis. A cosmologia nos coloca frente a frente com os mistérios mais profundos, com perguntas que antes eram tratadas apenas religião e mito,